Capítulo 29. Os caçadores e os caçados. Considerando a reputação que a grande floresta do norte tinha entre as pessoas que moravam em territórios civilizados mais ao sul, seria de esperar que o local fosse uma armadilha mortal gigante, com todos os animais e uma boa parte das plantas tentando matá-lo a cada passo. Zorian descobrira que a verdade era um pouco mais complexa. Embora sim, a floresta estava cheia de criaturas perigosas. Até mesmo os cervos eram agressivos e tentaram machucá-lo algumas vezes em vez de fugir de sua abordagem. Era perfeitamente possível passar um dia inteiro sem pôr em risco sua vida se você sabia o que estava fazendo. É verdade que Zorian tinha uma vantagem um tanto injusta na forma de seu senso mental, o que o deixava sentir muitos dos gritos antes que eles tivessem a chance de detectá-lo. Além disso, a região que ele frequentava era uma área de fronteira, portanto, um pouco mais amigável para os seres humanos do que o deserto profundo e intocado no extremo norte. Ainda assim, ele estava confiante de que mesmo um civil habilidoso poderia atravessar a floresta sem ser molestado, muito menos um mago. Inferno, ele estava indo muito bem no momento, apesar de ter menos de um mês de experiência. Normalmente, Zorian não gostaria de se mover pela floresta sem ser detectado. O objetivo de ir até aqui era obter experiência de combate, então evitar o perigo era meio que perder o objetivo. Desta vez, no entanto, esgueirar-se era mais ou menos obrigatório. Ele realmente não queria se distrair com uma ameaça no nível de um caçador cinza, e ele, definitivamente não queria alertar o monstro de que ele estava vindo se engajando em uma luta alta e chamativa ao lado de seu covil. Ele circulou lentamente a área ao redor do covil do caçador cinza, verificando se havia ameaças e terrenos hostis que poderiam inibi-lo, caso ele escolhesse recuar em qualquer direção específica. Em vários lugares, ele esculpia aglomerados de glifos explosivos nas árvores e espinha-roxas. Ele duvidava que fossem suficientemente fortes para ferir seriamente um caçador cinza. Ele quase conseguiu chegar ao covil sem lutar. Felizmente, o trio de mosquitos-moscas, tudo o que tentou emboscá-lo, foi muito fácil de despachar. Eles queimaram lindamente, e a luta não causou tumulto suficiente para atrair a atenção da monstruosa aranha. Zorian pegou uma árvore, bastante alta perto, mas não muito perto, do covil do caçador cinza e se levantou nos galhos superiores, onde prontamente pegou os binóculos que encantara anteriormente para o efeito e começou a estudar seu alvo. A localização era realmente meio pitoresca, um pequeno barranco rochoso cercado por floresta, com algumas linhas bonitas de sedimentos cruzando a pedra e alguns pedaços de grama, estrategicamente posicionados crescendo entre as rachaduras. Em uma das paredes havia um buraco perfeitamente circular que servia de entrada para a caverna. Estava escuro como breu e surpreendentemente normal e ameaçador. Se Silverlake não tivesse dito a ele que estava lá, era perfeitamente possível que Zorian tivesse perdido completamente se tivesse tropeçado no local em um dos reinícios. Seria o último erro que ele cometera, pelo menos naquele reinício hipotético. Caçadores cinzentos eram bons saltadores loucos e possuíam velocidade surreal. Zorian apostaria qualquer coisa que aquele dentro daquela caverna pudesse pular direto da entrada da caverna para o outro lado do barranco em um único salto e se aproximar antes que Zorian pudesse perceber o que estava acontecendo. O caçador cinza era fundamentalmente um monstro muito simples. Era uma aranha cinza e peluda do tamanho de um homem adulto. E também era incrivelmente rápido, forte, durável e resistente a feitiços. Poderia correr mais rápido do que um mago apressado, pular distâncias incríveis, encolher armas de fogo regulares e feitiços de ataque de nível inferior como um pato encolher água, ignorar completamente a maioria dos feitiços de efeito direto e morder o aço. E tinha um veneno muito desagradável que, em vez de destruir tecidos ou destruir o sistema nervoso como a maioria dos venenos, interrompeu totalmente a capacidade de um mago de moldar e controlar sua mana. Uma vez mordido, você não lançaria nada por um tempo e levaria semanas para o veneno sair completamente do seu sistema. Aparentemente, era um tipo de veneno adaptado especificamente para derrubar seres mágicos que eram a presa típica do caçador cinza, mas era igualmente eficaz contra magos humanos. Basicamente, se você estava lutando contra um caçador cinza sozinho e foi mordido, estava feito. Essas coisas eram conhecidas por vasculhar grupos inteiros de magias de batalha enviadas especificamente para se livrar delas. Uma façanha para o, que é aparentemente uma criatura de nível animal. A maioria dos monstros não sapientes, por mais impressionantes,
Eram fáceis de atrair para armadilhas para representar um perigo tão grande para um grupo de caça preparado. Naturalmente, Silverlake queria que ele se envolvesse com a dita super-aranha matadora de magos como seu preço por sua ajuda. A boa notícia era que ela não havia pedido que ele matasse a coisa, algo que Zorian suspeitava que poderia estar além dele no momento. A má notícia era que o pedido dela era apenas um pouquinho mais fácil do que isso. Ela queria que ele confrontasse a caçadora cinza que se escondia na caverna que ele estava observando e roubava alguns de seus ovos. O ciclo de vida dos caçadores cinzentos era um mistério total, pois eles eram considerados muito perigosos para serem estudados por qualquer coisa que não fossem relatórios e vivisecção pós-batalha, mas Zorian estava disposto a apostar que as mães caçadoras cinzentas eram ferozmente protetoras de suas crias. Conseguir um único ovo provavelmente seria um grande desafio. Com toda a probabilidade, a mãe relutaria em se afastar do saco de ovos por qualquer motivo, portanto, esperar a chance de simplesmente passar alguns pode ser impraticável ou até fútil. Pelo que sabia, a fêmea assentou-se em seu saco de ovos o dia inteiro e viveu de suas reservas de gordura até que os filhotes eclodiram. Zorian colocou os binóculos de volta na bolsa e começou a anotar em um dos cadernos que ele trouxe com ele. A questão de como adquirir os óvulos sem ser horrivelmente assassinada no processo foi, em última análise, uma questão para outra época. Ele estava aqui apenas para investigar a situação e ver se a tarefa era possível. Por mais que ele quisesse provar que a velha bruxa murcha estava errada ao completar sua missão impossível, morrer aqui seria incrivelmente estúpido. Ele estava dentro do prazo. Um longo prazo, mas morrer repetidamente porque ele decidiu enfrentar os adversários acima do seu nível seria um desperdício imperdoável. Cada reinício interrompido era um reinício que ele não estava usando em todo o seu potencial. Se ele não conseguisse pensar em uma maneira de obter os ovos que ele tinha certeza absoluta de que funcionaria, ele não faria isso. E mesmo que ele pudesse pensar em uma maneira, ele só tentaria isso perto do final do reinício, quando o máximo que perderia seria em alguns dias. Tudo bem, ele murmurou, fechando o caderno. Vamos ver com o que estou lidando. A primeira coisa que ele fez foi tentar localizar a fêmea caçadora cinza para garantir que ela não estivesse fora de seu covil no momento. Ele não tinha como rastrear caçadores cinzentos especificamente através da adivinhação, como nunca havia visto um antes e não possuía partes do corpo dos caçadores cinzentos, mas um feitiço localizador simples procurando uma aranha gigante o apontava diretamente para a caverna. Como as outras duas variedades de aranha gigante que viviam na região, aranha gigante de árvore e aranha gigante de alçapão respectivamente, não moravam em cavernas, a conclusão era óbvia. Ele então tentou espiar a aranha, que falhou imediatamente. Bem, o feitiço funcionou tecnicamente. Mas a caverna estava totalmente escura. Não havia cristais brilhantes ou musgo de brasa que ocasionalmente acendiam cavernas naturais, apenas uma caverna comum cheia de escuridão impenetrável que escondia tudo. Porra, ele não tinha pensado nisso. Destruindo seu cérebro em busca de uma combinação de feitiços que lhe permitisse explorar o covil sem precisar voltar à cidade e acertar os livros, ele decidiu combinar dois feitiços diferentes. Primeiro, ele lançou o feitiço Olho Arcano, criando um globo ocular ectoplasmático e flutuante através do qual ele podia ver remotamente. Ele então criou uma bola de luz flutuante, funcionalmente idêntica ao feitiço simples de lanterna flutuante, exceto que ele alterou os parâmetros do feitiço para que seguisse o olho ectoplasmático ao invés de si mesmo. Ele então enviou o olho para a caverna, fechando os olhos reais e conectando a visão ao sensor remoto. Havia uma chance de que a luz agravasse a mãe caçadora cinzenta, mas ele duvidava que ela corresse para confrontá-lo apenas por isso, ou que ela poderia localizá-lo em sua árvore. Por acaso, o caçador cinza ficou muito incomodado com sua lanterna flutuante ou talvez a tenha visto como presa, porque o olho mal havia entrado na caverna, a lanterna flutuando a reboque, quando um borrão cinza atingiu e a consciência de Zorian estava violentamente arrancado de volta em seu corpo. Piscando de surpresa com sua repentina mudança de perspectiva, Zorian foi então tratado com a visão do caçador cinza pulando para fora da caverna e deslizando pela área em busca de algo. Depois de 10 segundos olhando a aranha, Zorian percebeu duas coisas. Primeiro, o caçador cinzento feminino não tem que se sentar em seu saco de ovos durante todo o dia, porque ela estava pirando transportando no lado de baixo de seu abdômen. Isso foi tão injusto,
Ele retirou tudo o que disse sobre a tarefa de Silverlak ser mais fácil do que matar a coisa. Isso era realmente muito mais difícil, já que ele estava apenas pegando os ovos, tirando-os do cadáver de resfriamento do caçador cinza, mas tinha que ter cuidado ao matá-la para não danificá-lo, provavelmente muito mais frágil, saco de ovos. A segunda coisa que ele notou foi que a aranha estava se aproximando cada vez mais de sua localização. Não foi imediatamente perceptível. Em vez de seguir imediatamente em direção a ele, a aranha disparou em uma direção aleatória por um segundo, parou por um momento, como se estivesse se reorientando, e depois disparou em uma direção aparentemente aleatória novamente. Repetia a mesma rotina de parar e escorregar, segundo após segundo, e, embora os movimentos parecessem aleatórios no início, Zorian notou com pavor que cada vez mais se aproximava de sua árvore. Então a aranha assassina também tinha sentidos hipersensíveis, agora. Isso foi besteira. Como diabos ele o notou, afinal? Ele até aproveitou o tempo para montar alguns feitiços de camuflagem e silenciadores em volta de si, apenas para impedir que coisas assim acontecessem. É verdade que eles eram bastante fracos, a fim de conservar mana, mas isso não deveria ter. Ele franziu a testa. Era isso, não era? O caçador cinza o seguia pelas enfermarias. Sua presa natural foi considerada outras criaturas mágicas. Tinha um veneno projetado especificamente para combater a magia. Provavelmente tinha algum tipo de senso mágico inato que o deixava sentir sua presa por grandes distâncias. Em vez de protegê-lo do caçador cinza, as proteções que ele montou revelavam sua localização. O fato de serem tão fracos era provavelmente a única razão pela qual não havia adivinhado sua localização instantaneamente e, em vez disso, foi reduzido a tropeçar em todo lugar na tentativa de localizá-lo. Nesse caso, ele estava com problemas. Ele não podia fazer nada, pois o monstro acabaria farejando-o. Por outro lado, no momento em que ele tentasse se teletransportar, sua localização quase certamente seria completamente destruída. 10 segundos depois, com a aranha cada vez mais próxima e sem solução à vista, Zorian decidiu que ele teria que trabalhar rápido e orar pelo melhor. Respirando fundo para se acalmar, ele começou a lançar o feitiço de teletransporte o mais rápido possível. Como ele temia, o caçador cinza reagiu instantaneamente. No momento em que a primeira palavra do canto saiu de sua boca, a aranha surgiu em sua direção, abandonando o avanço espasmódico e incerto anterior. Quando ele correu em sua direção, afastou-se do aglomerado explosivo de glifos que Zorian colocou em uma das rochas em seu caminho, de alguma maneira ciente de sua existência e função, e se lançou de lado no ar. Aterrissou verticalmente no tronco de uma árvore próxima e imediatamente se lançou de lado, saltando de árvore em árvore e ganhando altitude a cada salto, até que finalmente estava próximo e alto o suficiente para alcançar a localização de Zorian. Zorian terminou o feitiço de teletransporte e foi levado rapidamente em cima da hora. A visão aterradora de uma aranha gigante, navegando pelo ar em sua direção, pernas dianteiras estendidas e enormes presas negras preparadas para um ataque, assombraria seus pesadelos nos próximos dias. Após seu encontro quase letal com o caçador cinza, Zorian decidiu colocar a missão de Silverlak em espera indefinida. Afinal, havia muitas outras pessoas que Kel listou como possível ajuda, e talvez se ele falasse com ela em algum outro reinício e tentasse novamente, ela o enviaria em uma missão menos suicida. Foi muito frustrante, no entanto. A ideia de quão exaustivamente ele havia sido superado pelo que era fundamentalmente um animal idiota, lembrou a lembrança daquele recomeço final em Soria quando ele se chocou com Regob nas ruínas do assentamento araniano. O fato de o caçador cinza ser uma aranha gigante, assim como a Araneia, trouxe à mente paralelos desconfortáveis. Apesar de saber intelectualmente que não havia vergonha de perder para uma criatura que até os magos famosos se recusariam a enfrentar, e que ele deveria estar feliz por estar vivo, ele se sentiu muito incomodado com sua ineficácia. Ele passou o dia seguinte rastreando aranhas gigantes de alçapões, que eram do tamanho semelhante aos caçadores cinzentos, mas de cor marrom e muito menos perigosa, antes de fumá-las dos buracos e matá-las em uma variedade de modas dolorosas. Seus olhos e glândulas de veneno venderam muito melhor do que as peles de lobo do inverno também. Ele deveria fazer isso com mais frequência. Ainda um pouco de mau humor, ele partiu para ver se algum dos outros contatos de Kael era capaz e disposto a ajudá-lo.
Quando ele chegou à vila onde seu primeiro candidato morava e foi informado pelos habitantes locais de que o homem não havia sido visto nos últimos 2 meses, ele não se preocupou. O homem era um mago aposentado fascinado por familiares, ele tinha 6 deles, além de um grande número de animais de estimação mais comuns, e sempre procurava adicionar outra criatura exótica à sua coleção de animais. Uma ausência de 2 meses era um pouco incomum, mas não era algo para alertar imediatamente. Mas então outros desaparecimentos começaram a se acumular. A velha senhora herbalista que também às vezes removeu maldições simplesmente desapareceu e seus vizinhos não tinham ideia de onde ela foi. Os 2 irmãos do que viviam em uma torre que construíram longe da civilização e estudaram secretamente a magia da alma não estavam presentes em sua casa, o portão da torre quebrado e o interior despojado de qualquer coisa que valesse a pena. O padre da cidade vizinha, dedicado a estudar os mortos-vivos e maneiras de combatê-los, foi encontrado morto em sua casa há 4 dias, causa de morte desconhecida. Ele era jovem e não tinha problemas médicos ou vícios, então suspeitava-se de jogo sujo. Um alquimista especializado em magia de transformação foi despedaçado fora de sua aldeia por um pacote de javalis extraordinariamente agressivos. E assim por diante. Somente o padre e o alquimista foram realmente confirmados mortos. Alguém estava deliberadamente mirando alguém que tivesse algum tipo de conhecimento sobre magia da alma. A única questão era se as pessoas desaparecidas estavam mortas ou apenas sequestradas para algum propósito. Felizmente, ele finalmente conseguiu localizar uma das pessoas que Kael mencionou para ele. Infelizmente, o homem em questão realmente não conhecia nenhuma mágica da alma. Vanni era apenas um estudioso, e de acordo com Kael provavelmente poderia apontá-lo para alguém que o faz. Provavelmente. O único truque era que Vanni gostava de conversar, vagando de um tópico para outro, como quisesse, e ele se recusava a ajudar alguém que fosse de alguma forma indelicado com ele. Assim, qualquer pessoa que o procurasse pedir conselhos tinha que ser muito paciente e pronto para digressões frequentes. Zorian poderia fazer paciente. Ele bateu na porta da casa do homem e foi prontamente introduzido por Vanni, um homem mais velho e alegre, com uma linha do cabelo recuada, que não ficou nem um pouco surpreso que alguém o procurasse para pedir conselhos. O interior estava lotado. Essa era a única palavra que realmente se encaixava. Quase todas as polegadas da casa estavam cheias de caixas, prateleiras e pedestais que continham livros, estátuas grandes e pequenas, plantas e animais preservados em garrafas, caixas de vidro com modelos ou prédios, minúsculos e outras coisas assim. Onde as paredes eram visíveis, geralmente eram preenchidas com pinturas e desenhos. Quando Vanni levou os 2 ao seu escritório, a visão de Zorian caiu sobre uma estátua particularmente grande e realista de uma mulher nua com alguns bens abundantes. E ele ergueu uma sobrancelha divertida para o homem. É uma coisa errada, deusa da fertilidade, o homem se apressou em explicar. Apenas uma coisa temporária. Um amigo meu me enviou por segurança e você sabe como é. Coisas fascinantes. De qualquer forma. Não pense que não sei quem você é, jovem. Você é quem matou todos os lobos do inverno na região ultimamente. Isso é um problema? Zorian perguntou. Problema? O homem riu. Exatamente o oposto. Finalmente, alguém fez algo para abater um pouco aquelas bestas horríveis. Eles não são tão ruins agora, mas no inverno eles se tornam agressivos e começam a agredir viajantes e comunidades periféricas. Houve um número de desaparecimentos de crianças nos últimos invernos, e todo mundo sabe que provavelmente é a culpa dos lobos do inverno. Porra, as coisas ficam mais ousadas a cada ano que passa. Por que ninguém organizou uma festa de caça, ainda? Perguntou Zorian. A Guilda dos Magos foi fundada para responder a situações como essa, afinal. Neva bastante aqui no inverno, e cidades inteiras às vezes podem ficar isoladas do resto do mundo por dias, por isso é difícil conseguir uma resposta com tempo. Na maioria das vezes, ninguém descobre que houve uma crise até dias depois, quando nada pode ser feito. Vanni bateu na mesa com os dedos contemplativamente, como se estivesse pensando em alguma coisa. Ou pelo menos, é o que os caçadores e as autoridades gostam de dizer. Pessoalmente, acho que eles têm medo do Silverone. Silverone? Perguntou Zorian, curioso. É um boato. Alguns anos atrás, quando os lobos do inverno começaram a agir, houve uma tentativa de organizar um abate em larga escala e uma grande festa de caça foi organizada. Acabou mal.
Segundo as histórias, vários grupos de lobos do inverno trabalharam juntos para atrair os caçadores para armadilhas, separando-os em grupos menores que foram derrotados em detalhes. Eles agiram mais como um exército do que como um grupo de animais selvagens, e os sobreviventes alegaram que eram liderados por um enorme lobo de inverno com uma pele de prata brilhante, Silverone, um alfa de alfas, tão esperto quanto qualquer homem e com o poder de direcionar seus irmãos menores contra os humanos. Houve uma tentativa oficial da Guilda de Magos de Eldemar de localizar e eliminar esse lobo de inverno, mas eles não encontraram nada, nem o lobo de prata nem qualquer evidência de vários grupos trabalhando juntos. Entendo, Zorian franziu a testa. E o que você acha? É possível, suponho, admitiu Vanni. Vivemos em um mundo louco, e você nunca pode realmente dizer que algo é impossível. Poderia ser um experimento descontrolado feito por algum mago louco na floresta. Poderia ser uma nova espécie originária do coração do inverno. Poderia até ser um mago polimorfo em alguma cruzada enlouquecida para proteger os monstros sedentos de sangue daqueles humanos terríveis. Tudo o que sei é que estou feliz que alguém não esteja sendo intimidado por todo esse alarde flutuando por aí. Levou mais 15 minutos até Vanni decidir perguntar o que Zorian procurava por ele. Kael me enviou, disse Zorian. Ou melhor, ele listou seu nome como uma possível fonte de conselho. Kael. Vanni disse alegremente. Oh, eu lembro dele. Vergonha do que aconteceu com sua esposa e sogra. O choro levou tantas pessoas excelentes de nós. Ele ainda tem a filha, não é? Zorian assentiu. Boa. As crianças são o maior tesouro. Diga a ele que eu disse isso. Ele me ajudou a escrever um livro, sabia? Ele te disse isso. Ele fez, confirmou Zorian. Kael avisou que Vanni era um pouco vaidoso e adorava discutir seus livros, e que seria uma boa ideia ler um ou dois. Zorian seguiu. Esse conselho leu 2 deles. O primeiro, que Kael havia ajudado um homem a escrever, reunindo relatos de várias pessoas da região, era sobre a história recente da região e era principalmente uma coleção de anedotas, algumas interessantes e divertidas e algumas entorpecentemente entediante. Se não fosse o conselho de Kael, ele nunca teria passado do primeiro capítulo. Eu até li, assim como o outro livro. Oh! Foi intitulado História da Altasia Pré-Ecusiana, disse Zorian, considerando se deveria contar a verdade ao homem ou simplesmente lisonjear ele. Ele decidiu ir com a verdade por enquanto. Foi meio interessante, mas não concordo muito com isso. Minha principal reclamação é que você continua falando sobre tribos pré-ecosianas que viviam em Altasia como se tivessem vivido no vácuo total, quando a realidade era que toda a costa sul de Altasia estava pontilhada de colônias e fortes ecosianos que se estendiam por pelo menos 1000 anos. Os ecosianos dificilmente eram o total de alienígenas em Altasia que você os retrata como em seu trabalho. Mas as evidências históricas mostram claramente que a influência cultural desses estados costeiros não se estendeu muito para o interior, ressaltou Vanni triunfante. Isso pode ser estritamente verdade, mas os ecosianos eram muito mais avançados tecnologicamente do que as tribos altasianas na maioria das áreas, e acho que você está subestimando o efeito da simples difusão tecnológica na cultura das pessoas. Sim. Provavelmente isso levaria um tempo. Obrigado por isso, disse Vanni. Eles estavam conversando por várias horas naquele momento, e Vanni parecia surpreendentemente satisfeito por ter conhecido alguém que discordava de suas conclusões e estava disposto a conversar sobre isso. Zorian também descobriu que o homem era incrivelmente bem lido e parecia ter memorizado meia dúzia de enciclopédias, porque ele era uma fonte de várias curiosidades. O que quer que ele tenha pensado sobre as conclusões do homem, ele claramente não os havia chegado por capricho. Faz um tempo desde que eu tive esse tipo de discussão com alguém. Normalmente, o tipo de pessoa que está disposto a conversar comigo não sabe o suficiente para me desafiar e as que sabem o suficiente não estão interessadas em conversar. Você me lisonjeia. Realmente não acho que minhas opiniões tenham o mesmo peso que as suas. Certamente, não fiz nenhum centésimo da pesquisa que você fez, disse Zorian. Nunca machuca amarrar as pessoas um pouco. Mas eu realmente não devo perder seu tempo por muito mais tempo. Vim até você porque queria seu conselho sobre como encontrar um especialista em magia da alma. Magia da alma? O homem perguntou com uma careta. É uma questão pessoal sobre a qual eu prefiro não falar,
disse Zorian. Basta dizer que fui atingido por um feitiço de alma de efeitos desconhecidos e quero conversar com alguém sobre descobrir o que exatamente foi feito comigo e como me proteger contra quaisquer outros eventos desse tipo. Van Ni cantarolou. E Kel enviou você para mim? Você estava na lista de pessoas que ele disse que poderia me ajudar. No entanto, você foi o único que eu consegui localizar. Os outros eram. Bem, é muito perturbador. Deixe-me contar sobre meus últimos dias. Van Ni ouviu a descrição de desaparecimentos de Zorian com crescente desconforto, anotando os nomes e fatos que Zorian descobriu em um pedaço de papel. Isso é realmente muito perturbador, concordou Van Ni quando Zorian terminou. Pensar que isso poderia acontecer sem que todos percebessem isso por tanto tempo. Vou levar esse assunto à atenção das autoridades competentes. Não se preocupe com isso. Isso me faz pensar em quem posso recomendar a você quando tantas opções óbvias se tornaram erradas e indisponíveis. Deixe-me pensar um pouco sobre isso. 5 minutos depois, Van Ni conseguiu pensar em uma solução. Diga-me, ele perguntou. O que você sabe sobre shifters? Que são pessoas que têm a capacidade de se transformar em animais? Zorian tentou. Shifters são pessoas com duas almas, disse Van Ni. No passado, os ancestrais dos shifters encenaram rituais que fundiam suas almas com as almas dos animais escolhidos, permitindo que eles assumissem as formas dos animais em questão e até acessassem algumas das habilidades desses animais em sua forma humana. É uma forma muito antiga de magia que antecede a invasão icusiana de Altazia, e lamento dizer que a maioria das tribos shifter perdeu o conhecimento dos rituais originais que usavam para criar sua espécie. Hoje em dia, eles crescem em números puramente através da reprodução mundana, com filhos de shifters herdando a alma dupla de seus pais. No entanto, existem tribos que mantêm o conhecimento da magia ritual e da mecânica da alma necessárias para realizar o ritual na era moderna. Entendo. E onde posso encontrar esses shifters? Zorian perguntou. Isso, disse Van Ni, abrindo os braços em um gesto impotente. Eu não sei. As tribos shifter têm uma história quadriculada com as, digamos, comunidades civilizadas. Eles raramente querem ser encontrados. Mas eu sei que existe uma tribo shifter bastante poderosa vivendo nesta região, uma tribo que definitivamente tem o conhecimento que você procura. Não sei com quem você precisa conversar para encontrar a liderança deles, mas sei que o líder da tribo enviou sua filha Soria para obter uma educação em formas mais modernas de magia. Rainha é o nome dela, eu acho. Uma ruiva. Bem à vista, me disseram. Talvez você possa começar por aí? Zorian piscou. Rainha é um shifter de lobo. Isso. Uau. Sim, agora que ele pensou sobre isso, havia algumas coisas que poderiam apontar dessa maneira. Bem, disse Zorian se levantando de seu assento. Você me deu muito em que pensar. Obrigado pelo seu tempo. Não pense nisso, Van Ni sorriu. Vá matar mais alguns lobos do inverno para mim, é tudo o que peço. Uma tribo de shifters de lobos não me odiaria por matar tantos lobos? Zorian perguntou. Eles são shifters de lobos, não shifters de inverno, disse Van Ni. Tenho certeza de que eles não se gostam muito. Os lobos do inverno têm o hábito de matar seus parentes mais mundanos e invadir seu território. Zorian saiu depois disso, sem saber como prosseguir no reinício. Já voltou? Silverlake perguntou a ele, sem se preocupar em levantar os olhos do maço de ervas enquanto se dirigia a ele. Eu não estou vendo nenhum saco de ovo em você. Isso porque a mamãe aranha está carregando seus ovos no ventre, disse ele. A tarefa é impossível. Por que você me mandaria na missão de um tolo? Kael disse que você era excêntrico, mas, no final das contas, inofensivo. Isso não é inofensivo. Eu quase morri. Se eu achasse que você era do tipo que se apressa mata sua bunda idiota por algo assim, eu nunca teria lhe enviado essa tarefa, zombou Silverlake. E, de qualquer forma, não é um pouco prematuro declarar falha depois de menos de uma semana? Impaciente. Eu esperei anos. Com certeza posso esperar mais alguns meses até que você pense em algo. Você é um garoto esperto, tenho certeza de que descobrirá uma maneira. Zorian abriu a boca e depois fechou. De repente, sua lógica parecia muito mais razoável para ele. Ela não sabia que ele estava no prazo de um mês, afinal. Para ela, dar a ele uma tarefa que levaria vários meses para ser concluída era perfeitamente lógico. Onde estava a pressa?
quanto à natureza suicida da tarefa que ela lhe deu. Aparentemente ela tinha mais fé nas habilidades dele do que ele. Ele realmente desistiu cedo demais. Alguns meses é tarde demais, disse ele. Tudo o que acontece após o festival de verão pode não existir para mim. Silverlake finalmente parou de mexer na pilha de ervas e deu-lhe um olhar duro, seus olhos brilhando intensamente por um momento. Você não está morrendo, afirmou. Não por doença, afinal. Alguém te caçando? Zorian hesitou, a imagem de Regob dançando diante de seus olhos e abriu a boca para dizer sim. Silverlake o interrompeu, no entanto. Não, não realmente, afirmou ela, voltando às suas ervas. Você tem um inimigo, mas, novamente, quem não tem? Zorian exalou irritado e levantou-se, decidindo sair antes que ele perdesse a calma e atacasse. Ele provavelmente seria pisado no chão, de qualquer maneira. Pouco antes de ele se teletransportar, um pensamento o atingiu. Para o inferno, ele pensou. Por que não? Hipoteticamente falando, ele disse. Se você fosse visitado por um viajante do tempo que alegasse conhecer seu futuro eu, o que você pediria dele como prova? Hipoteticamente falando, disse ela, com a boca se abrindo em um sorriso cruel, eu teria pedido a ele para recuperar um saco de ovo caçador cinza para mim. Jogando as mãos no ar em derrota, Zorian se teletransportou de volta para sua pousada em Knesoviveri, o cacarejo de uma velha sádica ecoando atrás dele. Na segurança do quarto que ele alugou na pousada, Zorian estava sentado na cama, desmontando um rifle que havia comprado anteriormente. Foi divertido ver como era fácil conseguir uma arma de fogo em comparação com os auxílios mágicos de combate de alto nível, apesar de serem tão letais, mas você já tinha. Eles eram especialmente fáceis de conseguir aqui em Knesoviveri, que era tão próximo do deserto e de seus perigos. De qualquer forma, ele estava tentando ver como as coisas funcionavam e, mais importante, como elas poderiam ser encantadas. As armas de fogo eram notoriamente difíceis de melhorar com a magia. Como todas as armas de longo alcance, elas tinham o problema de que você só poderia encantar o dispositivo para ser mais preciso e durável. E se você quisesse que o projétil tivesse algum efeito mágico ao atingir o alvo, teria que encantar o próprio projétil. Infelizmente, as balas eram muito difíceis de encantar, sendo muito menores do que flechas e, em geral, feitas de materiais muito magicamente inadequados. Você também não pode tocar a bala para canalizar mana para ela uma vez que já estava na arma. Embora talvez ele tenha instalado alguns canais de mana de cristal na arma por meio de alterações. Enquanto ele estudava o dispositivo à sua frente, Zorian considerou ociosamente maneiras de afastar o caçador cinza antes. Ele não tinha a intenção de tentar nenhum deles, pois cada um era mais implausível que o anterior, mas não havia mal algum em apresentar cenários. Caçadores cinzentos conheciam fraquezas. Antes de tudo, eles eram puramente oponentes corpo a corpo. Se você pudesse mantê-los à distância, não havia nada que eles pudessem fazer com você. O problema era que eles eram muito bons em se aproximar do alvo. Em segundo lugar, eles eram apenas animais mágicos para serem atraídos para armadilhas, preparadas e matar zonas com bastante facilidade. O problema é o que era que eles eram rápidos e resistentes o suficiente para provavelmente sobreviver a esse erro. O senso mágico que o caçador cinza demonstrou no primeiro encontro de Zorian provavelmente também o ajudou a evitar a mais flagrante dessas armadilhas. Ele conseguia pensar em várias maneiras de capturá-lo, mas a maioria deles exigia conhecimento de feitiços que ele não possuía. Se ele soubesse como criar um simulacro e abrir portais, ele poderia simplesmente enviar seu simulacro como Sky, em seguida, abrir um portal que levaria onde ele colocasse a armadilha. Inferno, simplesmente saber fazer um simulacro tornaria as coisas 1.000.000 de vezes mais fáceis, pois ele poderia testar suas ideias sem se arriscar. Se ele conhecesse grandes feitiços de alteração de terreno, ele poderia simplesmente selá-lo em seu covil e esperar que ele sufocasse. Se ele soubesse os feitiços para manipular grandes quantidades de água, ele poderia afogá-lo. E assim por diante. Ele também considerou envenenar a coisa ou colocá-la para dormir ou usar algum tipo de mistura alquímica que a aleijaria ou a mataria. Mas qualquer coisa potente o suficiente para matar uma fera assim era fortemente restrita, feita de ingredientes super raros e caros como todos inferno. Ele não sabia como fazer algo assim e não conseguia pôr em mãos algo tão valioso e proibido pelo comércio.
Ele poderia tentar a força bruta e construir um golem para derrubar a aranha. Como eram máquinas animadas pela magia, eram imunes ao veneno e podiam ser extremamente fortes, fortes o suficiente para esmagar a aranha estúpida em uma luta frente a frente. Infelizmente, ele não sabia como construir um golem. Qualquer golem, muito menos um bom o suficiente para enfrentar um caçador cinza. A arte de fazer golem era complicada o suficiente para várias casas se dedicarem a dominá-la, e não algo para se envolver por uma semana ou duas. Ou até um mês ou dois. Além disso, mesmo que soubesse construí-lo, o processo de construção levaria pelo menos uma semana e provavelmente mais, exigindo uma oficina especializada e consumindo muitos materiais caros. Ele provavelmente iria à falência antes mesmo de terminar a metade. O que o levou a armas de fogo. O revólver funcionou bem o suficiente contra Rehob quando seus feitiços falharam com ele. Afinal, porém, nenhuma arma de fogo regular faria contra o caçador cinza. Ele precisava de algo mais forte que isso. Infelizmente, calibres mais altos eram geralmente reservados para os militares e ela precisaria invadir uma base militar e roubá-la se quisesse seguir esse caminho. Isso poderia terminar muito mal, quem sabia que tipo de defesa uma base militar tinha, e ser capturado e interrogado por investigadores militares enquanto drogado de sua mente em vários soros da verdade era quase tão ruim quanto ser descoberto por um mago mental hostil ou um necromante. Além disso, ele tinha certeza de que eles tinham alguns magos e necromantes na folha de pagamento de qualquer maneira. E mesmo que ele encontrasse algo adequado sob uma segurança negligente o suficiente, havia o problema de que quase certamente ainda teria que ser encantado e ele não conseguia descobrir como encantar efetivamente um simples rifle no momento. Provavelmente também não o faria no final do reinício. Uma batida na porta o despertou de suas reflexões e ele rapidamente colocou o rifle na caixa e escondeu debaixo da cama. Ele possuir o rifle não era ilegal, mas ainda preferia não deixar quem o procurava vê-lo, mexer com ele. Ele se certificou de que seu bracelete de proteção estivesse ligado, só por precaução, e então abriu a porta. Foi Gurei, que não surpreendeu Zorian. O homem estava obedientemente comprando qualquer um dos vários ingredientes alquímicos e várias partes do corpo que Zorian reuniu na floresta e permitiu que Zorian usasse sua oficina quando precisava fazer algumas das poções mais difíceis e itens mágicos. O homem já havia encomendado alguns itens mágicos de Zorian, então esperava que a chegada de Gurei fosse sobre outra comissão. Como se viu, Gurei tinha outro tipo de acordo em mente. Depois que as gentilezas foram trocadas, ele foi direto ao assunto. Quero que você me ajude a roubar meu rival.